Alô, bom dia para todos. Hoje é dia 16 de novembro de 2023. Nós estamos às 4 horas da manhã para gravar o primeiro vídeo de uma nova série. A série anterior acabou, terminamos aí, a quem pertence à antiga Canaã. O vídeo está fazendo muito sucesso, graças a Deus. Então encerramos a série em que parece que o pessoal não entendia bem que o que eu queria era ligar o livro dos Juízes até hoje, a situação atual. Ou seja, sempre eu faço uma ligação entre o passado e o presente. Mas parece que não se percebeu, a não ser em 2 vídeos. Entretanto, fizemos a série e acabamos. Vamos entrar com a nova série, cujo título agora é meio instigante. O nome é Governantes Superiores Invisíveis. O que são e o que não são. São os tais governantes invisíveis do mundo. Vamos ver se é a teoria da conspiração ou se não é. Isso é um assunto polêmico, mas nós temos material suficiente para poder dizer a vocês pelo menos o suficiente para tornar o assunto instigante. Então, vamos ler o texto, já que nosso notebook está aqui e tem gravuras. Vamos lá. Há 2 livros sérios a respeito desse assunto. Um deles, o autor é Sergei Rutin, foi um dos autores preferidos do meu amigo Zé Castellani, fundador da minha maçonaria, é da Livraria Editora Limitada, São Paulo, 1971. Livro de cabeceira de José Castellani, o maior maçonólogo da época no Brasil, talvez na América do Sul. Então, aqui está, Governantes Invisíveis e Sociedades Secretas. Vamos usar esse livro. Olha, o autor é respeitadíssimo. Para José Castellani usar esse livro como livro de cabeceira, tinha que ter muito gabarito, porque todo mundo sabe que Sergei Rutin não escreve tolices. E o segundo livro é de René Guénon, o grande René Guénon, um maçom que teve uma cultura extraordinária. Portanto, não sei se o primeiro autor era maçom, sei que é o livro preferido do meu amigo maçom, que fundou a nossa maçonaria, a Maat, com o nome de Gomeb. Depois fomos evoluindo até chegar a Maat. Então, o segundo livro, eu não tenho o original, mas tenho uma cópia. É famosíssimo, é um nome de peso, chamado René Guénon, da Livraria Martins Fontes, São Paulo, editado em 1958. Então, o primeiro, 1971, e esse anterior, 1958. Então, esse é mais antigo, mas eu só tenho a Xerox. René Guénon, dá para ver aí, está bem apagadinho aqui, ó. René Guénon, o Rei do Mundo. Vamos ver se aqui dentro nós temos mais claramente. O Rei do Mundo. Aqui ele afirma que o mundo tem um rei. Gente, Guénon não é de brincadeira. O nome dele é respeitabilíssimo. Eu não ia jogar o nome dele no lixo. Mas vai ficar a critério de vocês o juízo final. Aqui está de novo, agora com o nome dele mais claro. Ó. René Guénon. Procurem ver quem é esse rapaz. O Rei do Mundo. Bom, os 2 livros vão nos dar o início de uma série que será Governantes Invisíveis e Sociedades Secretas. Portanto, começamos. Esses livros são de fácil aquisição. Qualquer um pode ler e tirar a limpo o que ali está dito, se é ou não verdade. E nós não usaríamos se fosse uma mera coxa de retalhos, costurada com livros variados, mas cuja intenção seria apenas chamar a atenção do autor ou do leitor, ou de causar sensacionalismo. Não é o caso dos 2 livros ali. Mas o que há de livro que só querem fazer sensacionalismo está assim na praça. E de sites que também usam esse tipo de literatura, está cheio. Eu chamo isso de literatice. Quando você escreve uma coisa que não é séria. Então, vamos ver agora se a tese de René Guénon
e a tese de Sergei Reutin estão certas. Pode parecer até a teoria da conspiração, porém os fatos mostram que o que está ali, que é uma denúncia nos dois livros, há pessoas, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que dirigem a maior parte dos acontecimentos históricos. O grande Olavo de Carvalho afirmava uma coisa que me impressionou sobre modo. Era que a história se divide, dizia ele, em duas partes. Uma parte que acontece pelo destino, por si mesma. Ou seja, acontece, são acontecimentos casuais. Pelo menos parece, a nós parece que é casual. Quem crê que existe um Senhor da história, acha que Deus faz. E a outra metade é planejada e é efetivada por grupos e organizações de poderes, às vezes, ilimitados, pretendendo provar esta tese de Olavo Carvalho. Comecemos por uma obra da Renascença, famosíssima e belíssima. É a Descida da Cruz. Ou seja, Jesus, depois de crucificado e morto, então Nicodemos e Arimateia vão até Pôncio Pilatos, pedem o cadáver dele, Pôncio Pilatos cede, nós já não vamos entrar no detalhe aqui, e então uma mulher que está sentada, os evangelhos dizem que é Maria, mãe de Jesus, então coloca o cadáver do filho sobre os joelhos e a cabeça fica um pouquinho pendente, mas apoiada, e os pés totalmente pendentes e tocando o chão. Ele já está morto. Então, o cadáver de Jesus de Nazaré nos joelhos do que seria a mãe de quem seria a mãe dele. Essa famosa escultura é chamada comumente de Pietà, que em italiano quer dizer piedade. O conjunto escultural é belo e perfeito do ponto de vista pictórico, cujo autor é Michelangelo Buonarroti. Vou mostrar a vocês a Pietà, a famosíssima Pietà. Aqui está o quadro. Apreciem a beleza do conjunto. Não há nada que se possa censurar. Então, a dama sentada está segurando o cadáver do filho. Então, seria Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, com seu filho no colo, as pernas pendentes e o rosto apoiado levemente no seio dela. E o corpo está no colo dela. Então, aqui, essa encomenda, Michelangelo recebeu do Vaticano para fazer a Descida da Cruz. E ele fazia essa obra. Bem, linda, de mármore, admirada e admirável. O que é demais nessa obra? O que é que ela tem a ver com a teoria da conspiração? Vamos mostrar a vocês nesses emocionantes capítulos sobre governantes invisíveis. É que, se você olhar de perto, vamos dar um zoom, você vai ver que o rosto da mãe, em que está o colo, em cujo colo está o rosto de Jesus, é muito mais jovem do que o do filho. Vamos ver agora esse detalhe? Nós pegamos o detalhe aqui, conseguimos, ó. Vejam, é uma jovenzinha de 14 anos. Aí está o detalhe. Então, como é que pode o rosto da mãe ser mais jovem? Ele tinha 33 anos, nós sabemos. Jesus morreu com cerca de 33 anos. Mas olhem bem, o rosto é de uma mocinha de 14 anos. Então, a mãe é mais nova do que o filho. Aqui está o grande mistério. Por que que na famosa escultura de Michelangelo, Pietà, Maria é mais nova do que Jesus? Este é o começo de uma longa série de conspiradores que, de fato, existiram. Olhem bem, é belíssima, né? Mas por que, então, Michelangelo, ou Miguel Ângelo, como a gente chama, teria feito, né, na escultura dele, o rosto da mãe muitíssimo mais jovem do que o do filho? O filho com 33 anos e ela com cerca de 14 ou 15 anos. Vamos dar a resposta? Quando o Papa Júlio II, que foi quem fez a encomenda, perguntou a Michelangelo, quando ele olhou o conjunto, que achou belíssimo, por que a mãe é mais jovem do que o filho? E ele cinicamente
respondeu: Santidade, para minha alma devota, ele dizia católico, né? A Santa Virgem jamais envelheceu. Isso era puro cinismo. Fazia parte de uma ideia, de uma ideologia que ainda existe hoje e forte. Então, o Papa perguntou, ele viu, está lá para quem quiser ver, então, estou vendo não sei se é no Museu do Vaticano. Então, quando o Papa Júlio II, que encomendou, perguntou por que a mãe é mais nova do que o filho, e ele disse, santidade, para mim, a Virgem, mãe de Jesus, jamais envelheceu. A desculpa é cínica e falsa. Porque o verdadeiro motivo é a dama que tem o corpo do Salvador no colo, de fato, não era Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e sim Maria Madalena, que supostamente teve uma fé com ele, foi casada, amante, ou seja lá o que for, e daí dizem que até nasceu filhos. Isso é uma coisa que vai ser explorada mais tarde por 3 autores, num livro dito histórico, mas é ficção, o Santo Graal e a Aliança Sagrada, também temos, e vamos apresentar vocês depois. E também vai ser explorado por Dan Brown em um livro que mais tarde se torna um filme. Então, o assunto é candente, porque ainda existe hoje, e algumas pessoas ainda acreditam que Jesus teve um caso com Maria Madalena. E desse caso nasceu um filho, e no filme Dan Brown é uma filha. Essa teoria é sustentada por um grupo secreto chamado de Neotemplários. Eu fui convidado a participar deles. Então, esse grupo existe e eu fui convidado pelo Dr. Alfredo a participar dele quando eu fazia História da Arte no Parque Lage. Ele era veterinário, mas tinha muito dinheiro. Morava perto da casa do Dr. Roberto Marinho. A verdade sobre a arte é renascentista. Então, não é só Michelangelo. Então, com os neotemplários e essa ideologia que afirma que Maria Madalena era esposa ou amante de Jesus, né, esconde uma conspiração da sociedade secreta. Tentar desmoralizar Jesus, dizendo que ele não era divino, porque ele tinha uma esposa e vivia como qualquer pessoa, como qualquer ser humano. É a conspiração feita por um grupo chamado Neotemplários, ou seja, os Novos Templários, para o qual eu fui convidado a pertencer. Então vamos falar agora sobre a verdade sobre a arte renascentista. Todo mundo acha e admira que a Renascença foi um movimento onde a arte deu um salto qualitativo. A perspectiva aparece na Renascença. Na arte medieval não havia perspectiva. Aparece. Ela acontece entre 1400 e 1500. A partir de 1400, o 400, em italiano, começa a desenvolver-se certas técnicas artísticas que são aplicadas na escultura, na pintura, e que vão dar nessa beleza que é a arte da Renascença, que espalhou pelo mundo todo, mas principalmente na Itália, que foi o seu berço. Então, mas como aconteceu? Nada acontece por acaso. A partir de 1490, mais ou menos, 92, acontece algo que vai causar o Renascimento, mas já vinha desde 1400. Ou seja, o 400 já é um movimento que lentamente vai caminhando para o Renascimento. Então, junto com a filosofia chamada humanista, que diz que Deus é menos importante do que o homem, porque Deus está no céu e não precisa de nada, e o homem está na terra e tem muitas necessidades. Então, ao lado dessa ideologia do 400, do ano 1400 depois de Cristo, há uma outra ideologia, a dos neotemplários, que diz que a arte tem que ser muito bela e voltar às suas origens greco-latinas, a arte grega e romana, que são belíssimas. Aliás, a grega é a original, a romana copia a arte grega. O que acontece é o seguinte: o movimento era providenciado por um grupo de judeus que moravam na cidade chamada Bizâncio, né? Então, nem quem nascia era bizantino. Existe a igreja bizantina, famosa, que também
se chamou Constantinopla, porque Constantino o Grande, que foi imperador de Roma e fez o edito de tolerância, que proibia matar os cristãos por motivos de fé. Então ele mudou o nome de Bizâncio para Constantinopla. Mas continuamos então chamando tanto Bizâncio como Constantinopla. Vou mostrar no mapa. Então, supostamente, ela já começa na Itália. Então, na Itália já há infiltrados neotemplários entre os artistas italianos, principalmente Giotto. Quem começa é Giotto. Depois, Fra Angelico, um frade. Belíssimo dele, a Coroação da Virgem é belíssimo. Já é arte renascentista. Então, a beleza é buscada de todas as formas. Mas em Fra Angelico não há nada de conspirador. É Maria no céu, os anjos e os santos ao redor, um cortejo imenso, belíssimo, e Jesus coroando a mãe, rainha dos céus. Porém, esse movimento nascente de um pequeno grupo italiano vai crescer. Vai crescer quando? Quando um grupo de judeus que morava em Constantinopla, cidade que teve esse nome dado por Constantino, imperador romano, que terminou depois da guerra com Maxêncio, o império é dividido em dois, do Oriente e do Ocidente. Maxêncio quis tomar a parte de Constantino, que era o Ocidente, Roma, terminou perdendo a batalha e assim dando a Constantino o império inteiro. E Constantino mudou o nome de Bizâncio para Constantinopla. Então, a sede do imperador em Constantinopla passou a ser agora moradia também de Constantino. Ele passou a morar quando queria, dependendo da estação do ano. Quando era melhor em Constantinopla, ele ficava em Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. E quando o clima era melhor em Roma, ele vinha para a capital do Império do Ocidente. Há uma diferença em religiões, né? A Igreja do Oriente se veste e tem uma liturgia diferente, é mais tradicionalista, enquanto a Igreja do Ocidente, de Roma, ela se adapta ao mundo, ela é mais progressista, mais modernista. Pois bem, esses judeus que moravam em Constantinopla deram um pretexto, que os muçulmanos estavam tomando conta do mundo, e eles vinham como uma garra, como uma tesoura. Saindo da Arábia, de Meca, eles saíram pela esquerda e pela direita para poder conquistar Roma. O objetivo deles era conquistar Roma. Então, Constantinopla ficava no meio. E aí, esses judeus que moravam em Constantinopla, que não tinha cidade tomada, supondo que ela seria tomada, os turcos otomanos tomaram Constantinopla, sob pretexto de que, quando os turcos tomassem Constantinopla, eles seriam maltratados, porque é uma religião diferente. Então, um grupo de judeus muito sábios foi para a Itália, a Península Itálica. E aí eles vão dar um impulso notável nesse pequeno grupo que já está infiltrado do Neotemplário. Roma tinha caído no ano 476 e o Império Romano do Ocidente foi decaindo e se tornou muito mais progressista e, vamos dizer assim, ocidentalizado, né, deixando a tradição de lado e sempre evoluindo. Enquanto esse Império do Oriente subsistiu até 1492, quando os turcos otomanos tomaram finalmente Constantinopla. Então, demora muito. Ó. Em 476, Roma cai sob a invasão dos bárbaros, depois de Cristo, tá, minha gente? E em 1492, Constantinopla cai, né, debaixo do peso das tropas de um sultão, que não lembro agora o nome dele, então não vamos citar. O que importa é que Roma cai em 476 depois de Cristo, Constantino 312, e Constantinopla cai em 1942. Desculpa, 1942. Na mesma data em que Colombo descobriu a América. O Império Turco-Romano, então, para os judeus de Constantinopla, representava um imenso perigo para eles. Isso é mentira. É mentira porque os judeus e os árabes sempre se deram bem. Agora estão brigando. Mas, no início,
Quando Abraão visitava a Palestina, nós vemos ele negociando a Gruta de Macpela com um habitante da terra, e ao redor dele há muitos outros povos. Ele se chama peregrino estrangeiro. Então ele é hebreu, portanto, que depois vai ser judeu, e convive. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, e todos eles vivem em Canaã com tribos as mais variadas possíveis, né? Heteus, né? Na verdade é com Het que o Abraão negocia a Gruta de Macpela e 15 quilômetros quadrados ao redor e um poço que ele abriu. Então, esse medo de que os judeus fossem maltratados pelos árabes é absolutamente absurdo. Foi a desculpa usada por esse grupo porque eles queriam chegar até Roma. Vamos mostrar agora, então, como é que está o Império o mais duradouro. Em vermelho aqui, no mapa, o mais duradouro Império do mundo. O islamismo. Está aqui, em vermelho. Então, pega a Arábia, vou pegar o lápis. Ele sai daqui da Arábia, ele vai como duas garras. Vai para um lado do mundo, a Ásia, vai para o norte da África. Do norte da África aqui, ele vai dar um salto para a Europa, pelo Estreito de Gibraltar. Então, foi o império mais duradouro do mundo, foi o Império Turcomano, iniciado por Maomé. Então, aqui já tiveram a ideia do mapa. E vamos continuar. Até aí, não vimos ainda Constantinopla, mas vamos vê-la. Continuando. Agora temos um segundo mapa. E neste mapa, vocês vão ver Constantinopla. Então, dentro daquele império, por um dos lados, está aqui a cidade de Constantinopla. Olhem bem, vou aproximar uma para vocês. Ó. Constantinopla está aqui. Olha, ainda não está conquistada. Ela está aqui. Mas os turcos otomanos, mais tarde, a tomarão. Então, aqui, olha, ela já está representada por esse ponto dentro do Império Otomano. Então, os judeus dão essa desculpa de que os árabes iriam conquistar tudo isso e conquistariam Constantinopla. Eles forem para onde? Para a Itália. E onde é que está a Itália? Aqui nesse mapa não mostra, mas veremos em outro. Aqui é a Grécia, né? E aqui seria as costas das Índias. Então, estamos no Oriente, né? Aí, vocês veem que Constantinopla, de fato, estava na rota das conquistas muçulmanas, né? E, sob esse pretexto, os sábios judeus fugiram para a Itália. Nós daremos um mapa em que vai aparecer a Itália. Continuamos. Olha, essa tese dos judeus sábios que vão para com cerca de 15 a 30, que vão para Roma, é inaceitável. Pois nós sabemos que desde Abraão até essa época aqui, se formos ler o livro de história, percebemos que reina paz entre judeus e árabes. Inclusive, na Arábia, havia duas cidades onde havia uma mistura entre árabes e judeus. Uma era chamada Medina e outra Meca. Maomé nasce em Meca. Então, ele é árabe e está misturado com os judeus de Meca. Depois ele foram para Medina. Mas não são os árabes que atacam ele. Ao contrário, os árabes os árabes de Medina vão ajudá-lo. Ele foge e depois volta com um exército poderoso e conquista Meca. Mas vamos lá. Então, quem sabe disso, que os judeus, durante muito tempo, esse conflito não é mais ou menos recente, não é desde os tempos antigos, é fato que lá com Josué, os habitantes de Canaã, né, tinham esse conflito, mas depois cessou. E o que não se imagina é o seguinte, minha gente. No ano 70 depois de Cristo, Tito e Vespasiano tomaram Jerusalém, deram 2 dias para os habitantes saírem e disseram: aquele que sair em paz, porque os zelotes é quem tinham feito uma revolução, os agricultores estavam fora de questão, os pecuaristas estavam fora de questão, moravam longe, a questão era a capital,
que era o centro comercial grande e famoso, né? Um centro de comércio estrategicamente frequentado. Então, e lá havia árabes e judeus. Aliás, era uma cidade cosmopolita. Jerusalém era a cidade que tinha visitantes de toda parte do mundo, porque era uma das cidades comerciais mais famosas e mais movimentadas do mundo. Então, se os judeus e árabes sempre conviveram, aliás, nós já dissemos, né? Vem os dois povos vêm da mesma raiz, patriarca Eber, Harbi da árabe e Rabiru da hebreu. Abraão é hebreu, portanto judeu, e os árabes, Harbi, Maomé vai ser Harbi, vai ser árabe. Então, são primos e nessa época aí estavam em Meca e Medina convivendo pacificamente. E quem vai ajudar Maomé são os árabes de Medina, quando ele é expulso de Meca. Então, vamos para a história de Zamir, para entender um pouquinho mais, para provar que isso aqui é uma grande mentira. Mas, devido ao pouco tempo do vídeo, nós não queremos ultrapassar 30 minutos, então já estamos aos 26, vamos deixar um resumo que fiz da história de Maomé para o vídeo 2. Aqui só mostramos o seguinte: a expansão do Império Muçulmano, ele foi o império maior e mais duradouro, ressuscitou o Império Romano, digamos assim, em tamanho, em poder, pôs em perigo os cristãos da Europa. O Papa ficou com medo, porque Maomé queria sentar no trono papal. Matar o Papa, ou fazer o refém e sentar no trono papal. Isso é outra história, né? O fato é que os cristãos tinham todo o direito de ter medo dos muçulmanos, mas os judeus não. Inclusive, mais tarde vou mostrar a vocês que nessas conquistas muçulmanas, onde o Islã, que é assim que se chama também, quer dizer obediência. Islã quer dizer obediência. Então, pertencer ao islamismo é obedecer à lei de Alá. Pertencer ao judaísmo é obedecer à lei de Javé, promulgada por Moisés. Então, Moisés é o profeta do judaísmo, que obedece a Javé, e Maomé é o profeta de Alá, que é o Deus dos árabes. Mas ambas as religiões são monoteístas e tem muitas coisas semelhantes. Logo, essa semelhança e essa simpatia de um povo pelo outro nessa época não permite que nós aceitemos essa desculpa dos judeus de Constantinopla. Não foi por esse motivo que eles saíram. Foi exatamente para dar um impulso ao grupo neotemplário que já estava infiltrado desde o ano 1400, né, com Giotto, Cimabue e Frangélico e outros. Já disse, mas tira Frangélico dessa lista, porque ele não participava da conjuração. Ele era um frade, mas não participava. Agora, Giotto e Cimabue começam modificando a arte até que ela chega aos píncaros da mais gloriosa beleza que se pode ver. Retornamos à beleza das esculturas e da arte grega e que foi copiada pelos romanos. Hoje, praticamente, não resta nenhuma estátua grega. As que nós temos são cópias romanas das estátuas da Grécia. Então, como o Davi de Michelangelo, a Pietà é de Michelangelo. Então, já é recente. Ele fez tão belo que chegou-se a pensar em um objeto que ele fez, que era um objeto, de fato, de brincadeira. Ele estava aprendendo ainda a ser escultor quando no ateliê decidiu fazer um sátiro, que é um bodezinho, metade para cima é homem, metade para baixo as pernas de bode, e tem 2 chifrinhos. Ele fez esse sátiro, escondeu na areia, e um cardeal romano achou, por acaso, ele tinha deixado pistas, e o que ele queria era isso. Ele ainda estudava arte, escultura, o cardeal descobriu e achou que tinha descoberto uma raridade, uma peça legítima de escultura grega. Ele era tão perfeito e tão genial que enganou um cardeal perito em arte clássica. Esse é o homem que se vendeu aos templários. No capítulo 2, nós vamos dar agora a história de Maomé, porque ela vai afetar, evidentemente, porque ela vai fazer com que o Império Turcomano supostamente seja a causa da fuga dos
judeus de Constantinopla para a Itália, o que é uma farsa. Então, acabamos aqui o nosso vídeo. Espero que vocês gostem. É o primeiro da nova série.